O ponto de passagem, o posto de passagem de Rafah, que ficou fechado ontem, hoje foi reaberto, e cresce novamente a expectativa em relação à possibilidade de saída dos brasileiros. O chanceler Mauro Vieira tinha conversado com seu homólogo israelense dias atrás, e havia promessa de que os brasileiros seriam libertados na próxima quarta-feira, dia 8. Vamos aguardar para ver se isso efetivamente é ou não consumado. Agora, a situação em Gaza é trágica. Hoje, mais uma vez, o Hassan, que é um brasileiro que está lá, com o qual nós temos interlocução, que nos encaminha notícias, que nos encaminha vídeos, ele se tornou uma espécie de porta-voz da comunidade brasileira em Gaza. Ele, mais uma vez, encaminhou vídeos que eu compartilhei aqui no Telegram e no Twitter, cujos links estão aqui na descrição do vídeo. Eu quero dizer para vocês que a situação é trágica. Em Gaza, a situação é totalmente desesperadora. Desesperadora porque falta água, desesperadora porque... Olha, gente, eu quero contar uma coisa aqui para vocês. Tem muita gente que está tomando água salgada. Vocês sabem como é complicado o que pode acontecer se as pessoas não tiverem acesso à água doce. Então, como as eventuais possibilidades de dessalinização, elas foram sendo, de alguma forma, alvejadas, ainda que fossem limitadas, né? Hoje as pessoas estão tomando água salgada, muitas vezes, para sobreviver. Eu não sei se vocês imaginam o que é isso. Comida, faltando pão, faltando comida, faltando o mais básico e elementar. Naturalmente, as pessoas já não contam mais com saneamento que já era precário, e o saneamento hoje, além de precário, é praticamente indisponível, toda a infraestrutura foi atingida, Gaza vive um desespero, um terror diário, cotidiano, não é? Vânia, é terrível. Maria Regina, boa noite, Vânia Campos, né? Boa noite, Ednei Barros. Gaza vive um inferno, né? Eu sempre, quando vou dar o título à live, sempre me ocorre que é um inferno em Gaza. Na realidade, a ideia, muitas vezes, é de colocar esse título, né? Eu sei que a gente poderia acabar caindo num senso comum, mas Gaza vive um inferno, né? Sim, Júlio, compromete os rins e a longo termo mata, né? A longo termo mata. Bom, aí essa é a situação de Gaza, mas a gente tem que entender o contexto regional. A gente tem que entender o contexto regional, onde eu vou repetir o que eu falei na live de ontem. Não esperem coalizão árabe, entrada da Turquia, entrada da Rússia, entrada da China, para combater ao lado dos palestinos. Isso não vai acontecer. A grande expectativa segue sendo em relação ao Irã e seus aliados. Uma vez que o fronte do norte de Israel, do sul do Líbano, ele continua num processo permanente de frição, de combates e conflitos de baixa intensidade, mas muito perigoso. E o Blinken, que está na região desde o último final de semana, esteve ontem no Iraque, conforme nós também aqui antecipamos, porque para muita gente a visita do Blinken no Iraque foi surpresa. Para a grande mídia foi surpresa. Eu anunciei isso no final da semana, antes de qualquer veículo da mídia mainstream, que o Blinken passaria no Iraque, e a gente já sabia das atribulações lá, dos grupos ligados aos iranianos, dos grupos ligados ao Muqtada Sadr, da Frente de Mobilização Popular, e houve muito protesto em Bagdá. Mas fato é que o Blinken conseguiu fazer a visita, conversou com o primeiro-ministro Al-Sudani, e esse é um ponto muito importante. Al-Sudani foi hoje a Teherã, muito provavelmente levar uma mensagem do Blinken a respeito da situação. Al-Sudani levou uma mensagem para as autoridades iranianas, e é esse um dos grandes enigmas que nós temos que decifrar. Que tipo de mensagem que o primeiro-ministro iraquiano, que foi visitado pelo Blinken, levou a Teherã? Muita gente dizendo, mas essa mensagem precisaria ser entregue de maneira presencial? Muito provavelmente sim. Muito provavelmente ela precisaria ser entregue de forma presencial. Não só por sua confidencialidade, mas pela gravidade do tema tratado. Quer dizer, o Blinken colocou provavelmente a posição dos Estados Unidos. Quais são as condições dos Estados Unidos em relação aos iranianos? O que os Estados Unidos querem do Irã? Ou, vamos ser muito francos, o que os Estados Unidos não querem? Porque, na realidade, muitas vezes a gente se pergunta se os Estados Unidos estão procurando um pretexto para atacar o Irã que não necessariamente dependa da conduta de Teherã. Muitas vezes os ataques que Israel tem perpetrado no sul do Líbano, como ontem, quando atingiu um carro onde estavam crianças, onde estavam civis,
levando à morte de 3 crianças. A mãe ficou gravemente ferida, né? A última informação que eu tenho sobre a mãe é que ela estava gravemente ferida. É que me parece que é uma tentativa permanente de envolver, de alguma forma, os iranianos nesse conflito. Eu não sei se eles não estão procurando um espaço para envolver os iranianos diretamente, tá? Essa é uma possibilidade. Nós não podemos esquecer que os iranianos têm uma grande capacidade missilística, que eles têm uma grande capacidade naval, que eles têm uma grande capacidade de drones, têm uma grande capacidade de atingir navios, têm uma grande capacidade de atingir frotas e bases dos Estados Unidos na região. Então esse é o grande ponto a ser perseguido, o grande enigma, o que o Blinken colocou para o primeiro-ministro do Iraque, que fez com que o primeiro-ministro do Iraque viajasse a Teherã para entregar uma mensagem para as autoridades iranianas. O Blinken passou pela Turquia, o Blinken esteve na Jordânia, o Blinken conversou com os dirigentes de todos os Emirados Árabes do Golfo, os países do Conselho de Cooperação do Golfo, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Omã, Bahrein, Kuwait, conversou com todos. Inclusive com o Mahmoud Abbas, que é o dirigente da autoridade palestina em Ramallah. Ele esteve por 1 hora lá com o dirigente palestino no domingo, ontem, e depois ele foi para a Turquia, onde ele teve a oportunidade de encontrar também com o ministro de Relações Exteriores turco, e tiveram uma conversa, né, no sentido, muito provavelmente, de estipular as condições aí para o futuro de Gaza, para o futuro da região, tratando de Gaza, é bom que se frise, sem ouvir, naturalmente, a população palestina, né, que parece que, nesse momento, há alguma coisa que não agrada a determinados setores hegemônicos, a determinados setores que já decidiram que tipo de destino querem dar a Gaza. Em relação à exploração do porto, em relação a gás e petróleo, em relação às rotas comerciais, em relação, eventualmente, a um canal que possa substituir o canal de Suez, que é algo que se fala muito pouco, o canal Ben Gurion, que seria um canal para suprir aí esse trânsito pelo canal de Suez, o corredor de Davi, que traria petróleo e gás do Kurdistão iraquiano, passando por áreas ocupadas da Síria, chegando à Jordânia e aos portos israelenses. Então, nós estamos vendo, na realidade, a situação de uma incógnita no que tange a questão do futuro de Gaza, sob o ponto de vista da tolerância que os iranianos e os seus grupos afiliados teriam em relação a essa hegemonia dos Estados Unidos, de Israel e de seus aliados sobre Gaza. A situação de Gaza é dramática.